Olá, estamos aqui com mais um vídeo da primeira semana do DFE. Hoje o nosso assunto vai ser a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu me chamo Bruno, sou responsável pela operação de documentos fiscais eletrônicos aqui na TecnoSpeed e comigo Rodrigo Ramalho, nosso CTO. Olá pessoal, tudo bom? Vamos conhecer mais um pouquinho aí da LGPD. É isso aí, pessoal. A nossa ideia aqui é trazer alguns aspectos técnicos que, sem dúvidas, vão impactar a empresa de vocês, no caso a Software House. Então a gente precisa estar atentos a esses aspectos que vão trazer aí uma necessidade de adaptação para que a gente possa então cumprir com mais essa obrigatoriedade que deve entrar em vigor aí em 2020. A gente tem alguns casos, né, Ramalho, assim, de possíveis multas, a gente está falando de valores bem altos, então a gente precisa estar bem atentos aí quais são esses impactos e como a gente deve fazer para se adequar a essa obrigação. Exato, e só lembrando, a LGPD ela entra aí em vigor em agosto de 2020, então falta menos de um ano para a gente estar adequado aí todas as nossas empresas para atender ao que a legislação pede. É isso aí, pessoal. Então a gente vai falar do primeiro aspecto técnico, que é a notificação e a obrigatoriedade de incidentes, né, Ramalho? Exato. O que de fato é essa notificação e essa obrigatoriedade de informar quando houver algum incidente? Bom, esse é um ponto importante da lei, né, que vai impactar as empresas de software, porque você exige que você construa uma maneira de monitorar o acesso ao teu software e identificar quando houver uma falha, né? Assim, e a lei diz o quê? Que o indivíduo ele tem que ser notificado no primeiro momento da descoberta de uma falha de acesso, de uma brecha de segurança e de um vazamento de dados. Então é isso que a gente precisa se adequar, né? Criar um sistema que monitore possíveis invasões e que permita que o cliente seja notificado em primeira mão. Ele não pode ficar sabendo disso pela imprensa, por uma notícia que vazou dados da empresa XYZ. Então essa é uma das obrigações que está na lei. Então, Ramalho, só para a gente frisar, sempre que houver qualquer invasão em uma base de dados e que a gente tem ali um conjunto de dados e de pessoas que estão cadastradas ali, ela precisa ficar ciente que houve essa invasão. Isso é obrigado, a empresa é obrigada a informar a esses usuários que houve uma invasão numa base de dados e possivelmente algum dado dela pode ter sido exposto. Exatamente. Você precisa ter uma maneira de notificar essas pessoas de que isso aconteceu. Entendi. E quais providências estão sendo tomadas. Legal. Tá legal. A gente está falando de alguns aspectos, esse é o primeiro, e a gente vai falar agora sobre a criptografia e a anonimização de dados pessoais, né, Ramalho? O que é isso? Bom, a lei não diz nada sobre você ser obrigado a criptografar os seus dados, né? E anonimizar os dados pessoais é o quê? É torná-los de uma forma que eles não... transformá-los de uma forma que eles não possam ser identificáveis. Por exemplo, você transformar um dado cru, um nome, endereço, telefone, em talvez um indicador, num gráfico, no formato de um gráfico, que mostre números e não identifique a pessoa, né? Então, em vez de ter uma lista de pessoas, tem uma quantidade de pessoas. A lista de pessoas você identifica unicamente cada pessoa. A quantidade não, é um número só. Então, você anonimizou o dado, você não perdeu aquele dado. Então, se você usava de tirar da tua base de dados um indicador fazendo uma soma de quantidade de clientes ao longo do tempo, alguma coisa assim, talvez você guardar a informação num banco de dados e criptografar isso ou descartar o dado pessoal da sua base seja interessante, é uma forma de você anonimizar. Criptografia, como a gente já conhece, da área de tecnologia, é uma forma de você traduzir um dado cru de uma forma que ele não possa ser compreendido, né? Então você encriptografa algo, né, para transformar aquilo, para dar mais segurança de acesso àquilo. Existem criptografias que você consegue voltar atrás e retornar o dado original e outros tipos de criptografia que não tem mais volta, né? Por que isso é uma boa prática? Porque caso você entenda que é interessante guardar esses dados, se você precisa guardar esses dados na sua base de dados ou em algum outro local, é interessante você criptografá-los, porque caso haja um vazamento,
você vai ter o vazamento do dado criptografado e não do dado cru. Então, em vez de vazar um endereço de uma pessoa, um telefone, um e-mail, o nome de uma pessoa ou algum dado até mais importante, como informações de saúde daquela pessoa, ou informações bancárias, você, caso tenha um vazamento, uma invasão que expõe os seus dados na internet, vão expor um dado criptografado que não vai ter acesso a descobrir o que estava ali escrito. Legal. Teria que ter uma chave para descriptografar essa informação, né? Tem criptografias que usam chave né? para você poder criptografar e descriptografar. Legal. E quando a gente fala da anonimização, ela basicamente deixa de ser um dado pessoal para ser um dado estatístico, pelo que eu entendi. Exatamente. Né? Então você tem ali pessoas e de repente você tem quantidades de pessoas, né? É uma forma de você não perder a informação, mas não ficar sujeito a ter que guardar os dados. Legal. Muito bom, Ramalho. Vamos falar aqui um pouco agora de um outro aspecto técnico, que é o controle de acesso. O que muda? Bom, a lei também não fala nada sobre controle de acesso, mas também é uma outra boa prática. Então, se você tem diversas pessoas acessando a tua base de dados ou acessando informações de clientes que você guarda, é interessante que você analise quais pessoas realmente precisam desse acesso, não ter uma senha geral para todos da tua empresa acessarem aqueles dados e ter tabelas ou bases de dados separadas para o que é a base do meu sistema, o que é a base que guarda as informações dos meus clientes, e só quem realmente precisa acessar essas informações que tenha o controle de acesso, e que o controle de acesso seja nominal, ou seja, cada pessoa tem o seu usuário e senha, você tem políticas de segurança, de senhas complexas, etc., para que você evite ao máximo que essas informações, por descuido, sejam vazadas de uma outra maneira. Então novamente, uma boa prática implementar controle de acesso aos seus dados. Legal. Quando a gente fala de controle de acesso em software, a gente está... isso é bem... A gente faz bastante disso, né, Ramalho? Mas aqui tem algumas boas práticas que eu acho que podem complementar o que a gente já faz hoje no nosso dia a dia no que diz respeito a controle de acesso. É muito cultural também, principalmente aqui no Brasil, você tem uma senha geral, todo mundo usa a mesma senha, né? Isso vai ter que acabar, essa parte da cultura na empresa vai ter que acabar, a gente vai ter que mudar para cada um ter realmente a sua senha, ter uma pessoa na empresa que faça o controle disso, atualize senha constantemente, tudo isso, ter senhas complexas e não senhas muito fáceis de serem descobertas, tudo isso são políticas de boas práticas de segurança. Eu acho que ainda nesse contexto do controle de acesso, eu acho que a política de senhas, eu acho que ela é um ponto principal, né, para evitar que a gente tenha ali uma senha muito, muito simples e que aquela senha também seja compartilhada com outras pessoas, né? Exatamente. Você tem ali uma senha admin, que todo mundo compartilha dessa senha, enfim, o que ela qualquer coisa que ela executar ou fazer, qualquer problema que ela causar com aquele usuário, vai ser difícil de você conseguir identificar qual foi a pessoa, porque é um usuário que está compartilhado, por exemplo, por toda a empresa, né? Ou todo mundo de uma organização acessa com aquele login e senha, então fica difícil de você identificar quem foi o causador daquele problema. Então, eu acho que o ponto principal de fato, como você colocou aqui, é ter uma política de senhas bem rigorosa para evitar que esse tipo de situação, que é muito comum, né? Hoje, no dia a dia de hoje. É importante lembrar também que não adianta muito você ter senha segura se você guarda essas senhas num bloco de notas ou numa planilha. Hoje existem ferramentas próprias para você armazenar e gerenciar senhas também, que são os password managers, né? Gerenciadores de senhas. Então, também é importante estar atento para esse tipo de ferramenta. Legal, isso é super importante. Bom, vamos avançando aqui. Um outro aspecto técnico que a gente trouxe aqui para o nosso bate-papo é a respeito do monitoramento e vulnerabilidade de segurança. O que quer dizer isso aqui, Ramalho? Bom, para nós que desenvolvemos software constantemente, estamos desenvolvendo software para nuvem principalmente, né? Você tem uma política que você está sempre monitorando as versões novas do seu software, rodando testes de penetração, testes de identificação de vulnerabilidades, é uma política de segurança também, que você identifica uma falha de acesso do teu software antes que um possível invasor identifique.
Então, se você tem uma política que sempre que você lança uma versão, você roda um conjunto de testes para identificar vulnerabilidade de segurança, e se você tem uma política que você já começa a construir o teu software pensando nisso, pensando na questão de segurança, você treina a tua equipe para identificar isso, então você vai ter menos risco de construir software que tenham falhas de segurança e que estejam sujeitos a ataques. Legal, isso é interessante que a gente já vê hoje algumas empresas como Google, Apple, eles pagam para algumas pessoas que conseguir invadir um software, enfim, aquela pessoa que conseguir fazer qualquer invasão dentro da aplicação deles, eles pagam ali um prêmio, um bônus, para incentivar que usuários fiquem tentando de fato encontrar uma falha aí de segurança, né? Isso chama uma prática chama bug bounty, que é uma recompensa por encontrar bugs. E várias empresas têm esse padrão, né, para o software delas. Legal. E a gente está falando aqui de ter algo na tua empresa também nesse sentido. Não precisa ser um bug bounty, mas você pode ter uma pessoa responsável por isso, ou você embutir isso dentro do teu ciclo de desenvolvimento. Ainda nesse sentido, Ramalho, você conhece algum software, alguma aplicação de mercado que faça esses testes, que tenta invadir a tua aplicação? Você já viu algo parecido? Não tem uma ferramenta assim específica, é um conjunto diversos de ferramentas, né? Inclusive existe uma versão do Linux, que eu não vou me lembrar o nome agora, que ele é específico para quem trabalha com segurança. Vamos chamar de hacker, né? Entendi. Mas é o hacker que está tentando, não é no sentido que as pessoas conhecem, hacker do mal, que vai tentar... Cracker, né? Que daí seria. O hacker é o cara que realmente está buscando essas falhas de segurança. Então, é uma pessoa, um analista de segurança da informação, ele vai usar um conjunto de ferramentas, não é uma ferramenta específica para isso. Entendi. Legal. Ótimo. Vamos continuar aqui. O próximo aspecto aqui é instrumentação e auditoria dos acessos, né? Isso tem a ver com controle de acesso? Não tem a ver tanto com controle de acesso. Envolve também controle de acesso, mas é mais o quê? Isso aqui a gente está falando basicamente de log. Então, o controle de acesso é uma coisa, né? Mas se você, toda vez que uma pessoa acessa, você não loga que aquela pessoa acessou naquela data, como que você vai auditar que teve uma falha? Então, isso está ligado até com a notificação, que a gente falou lá no começo, está ligado com o controle de acesso, né? Então, imagina que tudo que é feito no seu sistema precisa ser logado, para que se um dia você tiver uma falha de segurança, você consiga analisar esses logs, identificar que houve uma falha, quando que ocorreu, através de qual usuário que foi, e aí você consegue corrigir para que essa falha pare de acontecer e também ao mesmo tempo notificar os seus clientes de que houve aquela falha. Legal. São complementares, né? Sim. São aspectos complementares que não adianta você ter ali senhas e, enfim, não conseguir depois identificar como, né? Através dos logs. Os logs vão permitir que consiga, então, de fato, identificar quem foi aí a pessoa que gerou todo esse problema, o usuário, né? Como bem frisou o Ramalho. Se você constrói APIs também, né? Você recebe a requisição da API, de onde que veio aquela requisição, qual usuário, qual senha, né? O que aquela requisição fez no teu sistema. Então, toda modificação que é feita em algum dado, ela deve ser logada. Então, essa é a boa prática. Legal. Bacana, Ramalho. O outro aspecto que a gente colocou aqui foi sobre a manutenção de histórico e rastreabilidade de informações. Isso aí também é um complemento do que a gente acabou de falar, né? De a gente ter essa política de rastreabilidade e isso vai te gerar um volume grande de logs, né? Então, você vai precisar ter soluções que mantenham esses logs, porque imagina por quanto tempo você vai guardar essa informação, vai ser 1 ano, vai ser 5 anos, vai ser 30 dias, né? Quanto tempo isso é importante ser guardado, aonde vai ser guardado, qual que é o custo de guardar essa informação. Então, manter esse histórico de rastreabilidade vai te ajudar. Inclusive, se você tem uma falha e você é auditado pela ANPD, que é a agência que vai fazer esse tipo de auditoria, né? No caso de um vazamento de dados, eles vão te pedir esse histórico. Então, é importante você apresentar essa história. Eu tenho aqui uma política, eu guardo as informações e a gente vai fazer uma auditoria em cima desse histórico de dados para identificar o que aconteceu. Legal, Ramalho. Acho que foi bem interessante você comentar sobre essa agência nacional que ela vai ser instituída aí para fazer de fato o controle de todas essas informações.
é que a gente está falando de alguns aspectos aqui, de algumas obrigatoriedades, que elas não, a gente está falando por bonito, né? É uma questão que se houver uma a Agência Nacional for fazer uma investigação ou fazer qualquer trabalho junto com a tua empresa, você precisar apresentar esses documentos, né? Exato. No caso de uma multa que a sua empresa receba, você ter ou não ter esse tipo de controle vai impactar no valor da multa, se ela vai ser mais branda ou se ela vai ser mais severa. Então é importante também se atentar para isso. Basicamente no nível de aderência que você tem aí com a obrigatoriedade da LGPD. Isso vai mostrar para o governo que você está preocupado, que você está tomando ações e, infelizmente, ainda assim houve um vazamento, mas você estava preocupado com isso. E seguiu ali a cartilha das Exatamente. boas práticas da LGPD, que diz aqui... Você buscou identificar boas práticas, né? Exatamente. E implantar boas práticas na tua empresa. Legal. É bom lembrar também que essas boas práticas elas têm que ser constantemente mantidas. Não é assim, eu venho, faço tudo e largo lá. Isso vai, ao longo do tempo, degradando. Então, você precisa ter pessoas que estejam mantendo isso ao longo do tempo na tua empresa. Vai exigir um esforço tanto de você se adequar a essas obrigatoriedades quanto na manutenção, né? Exatamente. A gente está falando de um ponto aqui que manutenção de histórico, isso envolve log, e dependendo da quantidade de log que você gera, vai ser super importante você ter uma ferramenta para gerenciar essas informações, né? Exatamente. Isso pode, no futuro, gerar um conjunto de informação tão grande que vai ser até difícil de você conseguir interpretar esses logs depois. Pode ser o nível de terabytes de logs que a gente está falando aqui. Então, que ferramenta que você vai usar para conseguir acessar esses logs de maneira rápida, que te dê a informação que você precisa de uma forma adequada. Tudo isso envolve a LGPD, logs e acesso. Bacana. Bom, vamos na sequência aqui. A gente vai falar agora sobre gestão de fornecedores e parceiros de tecnologia. Isso é um ponto importante também, né? A LGPD, ela diz que dentro da cadeia produtiva, né, os responsáveis por um vazamento de dados são todos que fazem parte da cadeia. Então, se você contrata um fornecedor e esse vazamento de dados ocorre no lado do fornecedor, você é corresponsável pelo vazamento. Então, ter essa gestão de contratos, dos parceiros, entender se as empresas que você está contratando estão se adequando à LGPD também é importante, porque essas empresas elas vão ser responsáveis tanto quanto você no caso de um vazamento de informação. Legal. Parece ser algo assim, tudo bem, é uma questão de eu escolher o fornecedor. Claro, a gente vai precisar olhar para esse ponto também, ver se esse nosso fornecedor ele está se adequando, mas isso vai exigir, falando um pouco de burocracia, até uma mudança nos contratos, né, Ramalho? Até Exatamente. O teu contrato como fornecedor de software, ele vai precisar abordar esse tipo de situação por uma questão aqui que você tem que ter, você tem essa coparticipação aí, digamos assim, ou corresponsabilidade, quando acontecer um problema lá no teu fornecedor. Uhum. E aí é importante também lembrar de empresas que sejam, tenham renome, né, que tenham credibilidade, que você possa ter um nível maior de confiança na hora de contratar um software, né? Você fica cada vez mais arriscado contratar o software de uma empresa que você não conhece, que às vezes é o mais barato. É aquela história do barato sai caro, agora realmente está ficando cada vez mais claro isso, né? Com a entrada da LGPD. Legal. Acho que isso vai meio que ajudar também as empresas a se profissionalizar, igual a gente fala com o documento fiscal eletrônico, conforme os documentos fiscais eletrônicos eles vão evoluindo, vai exigindo que as empresas também elas evoluam com controle, com informação mais precisa. E nesse sentido aqui também, conforme vai exigindo novas obrigatoriedades, vai fazendo com que as empresas se adequem, se evoluam. Enfim, nesse momento a gente vai também conseguir identificar aquele parceiro que é o mais adequado para o nosso negócio. Legal? Bom, o próximo aspecto técnico é sobre a regularização de bases antigas, Ramalho. Uhum. Bom, esse ponto ele está ligado realmente com os dados que a gente armazena históricos, né? Então, até agosto de 2020, você não precisa ter consentimento para usar esses dados. A partir de agosto de 2020, tudo muda. Então, a base de dados que você tem hoje de e-mails para fazer uma newsletter, por exemplo, enviar uma propaganda,
ela passa a ser inválida a partir de agosto de 2020, porque você perdeu o consentimento. Você não tem o consentimento naquela base, a não ser que você tenha feito um trabalho para obter o consentimento de todas as pessoas que estão nessa sua base de dados. Então, se você usa os dados pessoais para algum tipo de informação dentro da tua base, hoje, você vai precisar ter o consentimento dos usuários para usar esses dados a partir de agosto de 2020. Então, é o que a gente está falando aqui de regularizar bases antigas, né? Então, até lá, vale. Depois de agosto, não vale mais. Então, ou você regulariza ou você anonimiza, que aí também você estaria dentro da lei. Você não está usando o dado pessoal, você está usando uma anonimização do dado que não é considerado dado pessoal, como a gente falou agora há pouco, né? Então, esse é um ponto importante, ficar atento também, para a gente não estar descumprindo a lei nesse caso. Então, só para frisar, Ramalho, então a partir de agosto de 2020, se eu for usar algum dado pessoal, eu preciso do consentimento daquele usuário. Exatamente. Se eu não fizer isso, eu só posso usar como dado uma informação estatística. Exatamente. É isso, né? Então, e nada te impede, pelo que o Ramalho colocou aqui, que você faça esse trabalho de regularização antes da obrigatoriedade. Sim, nada impede. Então, você já pode, se você tem essas informações, você já pode fazer um trabalho de regularização, como a gente colocou aqui, para que chegue em agosto de 2020 você continue usando essas informações, mas aí com o consentimento do usuário, que não, você pode usar a minha informação, eu estou ciente eu consenti essa informação para você. O ponto-chave aqui é o consentimento. Se você tem o consentimento, não muda nada. Se você não tem, você não vai poder usar. Legal. E aí é aquela situação, né? Se você não tem o consentimento e você faz uso dessa informação, você fica aí, implica sobre você as possíveis multas, enfim. Cria um passivo. Cria um passivo de estar usando uma informação sem consentimento. Exato. E aí agora a gente vai falar justamente da gestão de consentimento, né, Ramalho? Exatamente, né? A gente acabou de falar dos impactos de não se ter o consentimento. E quando você olha para a LGPD, o que ela pede é, para cada coisa que você vai fazer com cada dado, você precisa ter o consentimento para aquela ação específica. Então, se eu vou mandar uma propaganda, você precisa ter o consentimento para a propaganda. Se eu vou compilar esses dados em uma estatística para mostrar num dashboard, eu vou precisar de um consentimento para isso. Então, para cada ação que você quer fazer com determinados dados, você precisa ter um consentimento para aquela ação, né? Então, não é só um consentimento. Eu permito que a empresa use meus dados para fazer o que ela quer. Isso está fora, não está dentro da lei, não atende o que a lei pede. A lei pede o quê? Você pede o consentimento para tudo que você quer fazer. E a pessoa vai decidir o que ela quer permitir e o que ela não quer permitir. Tá? Então, aí você passa a ter vários consentimentos para cada um dos seus clientes, para cada um dos indivíduos que utiliza do seu software. Então, aí entra a necessidade de você ter um controle desses consentimentos. Porque não é só a pessoa aceitar, ela tem que aceitar, mas ela pode voltar atrás em qualquer momento, ir lá e desmarcar que ela não quer mais permitir aquele consentimento. Então, você tem que fazer uma gestão de, cada vez que você for usar aquela informação, se as pessoas atualizaram o consentimento sobre aquela informação ou não, né? Isso passa a ficar cada vez mais complicado de gerir. Conforme a tua base de usuários vai aumentando, e a quantidade de consentimentos que você vai tendo que gerenciar é cada vez maior. Então, a gente até entende que pode ser necessário o uso de uma ferramenta para gestão de consentimento, que é uma das coisas que a gente está analisando aqui na TecnoSpeed, até de implantar, né, desenvolver uma ferramenta para gestão de consentimento que auxilie a TecnoSpeed a fazer esse trabalho. Legal, então assim, para cada fim que você vai usar aquela informação, aquele dado, você precisa deixar isso bem claro para o usuário, que você vai usar aqueles dados para determinada ação, ou enfim, e ele precisa consentir dessa informação que você pode usar. É como se você estivesse se descadastrando de uma lista de e-mail, né? Às vezes você vai descadastrar de uma lista de e-mail e ele te pergunta lá, você quer se descadastrar de toda a lista ou de alguma lista, né? Você pode marcar. E aqui, quando a gente está falando da gestão de consentimento, é você dar o direito de uso dessa informação para a empresa, enfim, para ele usar em determinadas fins. Tem empresas hoje, por exemplo, que vendem dados, né?
Eles coletam dados das pessoas e vendem listas de telefones, endereços e e-mails para outras pessoas. Então você vai precisar passar, se você faz isso, você precisa passar a ter o consentimento dessas pessoas que você pode vender esses dados para terceiros. Então, hoje isso fica muito oculto, né? Ninguém sabe se isso está acontecendo ou não. Hoje é muito simples, né? Você tem aí empresas que nem você falou que vende bases de dados, tem lá centenas, milhares de pessoas numa base de dados, simplesmente vende aquela informação para uma outra empresa sem você ter consentimento nenhum, né? Nenhum. O dado é da empresa, né? O que muda com a LGPD é justamente isso. Hoje, o dado é da empresa, ela faz o que ela quer. Com a entrada da LGPD, o dado é do indivíduo. A pessoa só faz o que o indivíduo permitir. Legal. A empresa só faz o que o indivíduo permitir. Ok, Ramalho, ficou bem clara a tua explicação. A gente vai falar agora sobre atualização de dados pessoais, que é um outro aspecto técnico aqui que a gente separou para o nosso bate-papo. Bom, é isso aí. A LGPD aí fala que os indivíduos têm direito a ter um local onde ele possa atualizar os dados, né? Onde ele possa manter os registros dos dados deles atualizados. Então, a gente está falando telefone, e-mail, endereço, etc, etc. Tudo que você coleta dele. Né? Então, se você coleta um dado e às vezes esse dado ele é utilizado para uma aprovação de crédito, por exemplo, mas esse dado está incorreto. Então, tem que ter um lugar onde o usuário vai lá e digite o dado atualizado, né? E mantenha esse registro atualizado dentro do seu software. Então, se você não tem isso, vai precisar implementar. Se você já tem, beleza, está tudo certo. O usuário mesmo pode ter, então, esse poder de ir lá e atualizar uma informação que você capturou dele, né? É um direito dele, né? Manter os dados atualizados. Legal. Bacana, vamos seguir aqui. Agora a gente vai falar sobre exportação de dados. Isso aí já é também um dever, já está previsto na LGPD, que as empresas têm que entregar uma maneira rápida e simples e aberta de se exportar os dados que ela guarda sobre aquele indivíduo. Então, se você guarda dados pessoais, e-mail, telefone, etc, etc, como a gente já falou, de algum dos teus clientes, de usuários do teu sistema, etc. E aquela pessoa quer exportar todos os dados que você tem sobre ela, endereço de IP, ações que ela fez, você precisa fazer isso de uma maneira simples, rápida e aberta. O que é isso, aberta? Você não pode exportar num formato que só o teu sistema sabe ler. Você tem que exportar num formato que ela consiga abrir em outros softwares, um software de uso aberto, um Excel, qualquer tipo de planilha, um bloco de notas, enfim. Você precisa usar um formato aberto que as pessoas possam acessar esses dados de maneira fácil e rápida. Não pode ser algo criptografado que ela não tenha a chave para ter acesso a essa informação, né? Também. Isso aqui é interessante que a gente estava falando agora há pouco de você ter uma base onde você vai registrar os logs, né? E a exportação de dados basicamente é você pegar todas as ações que esse usuário fez, como o Ramalho colocou aqui, IP, né? E você conseguir exportar isso para ela. Né? Se você guarda isso ao usuário tal, fez isso aqui na data tal. Uma informação pessoal, você está identificando a pessoa. Além dos dados pessoais que ela tem lá, e-mail, né? Enfim, tudo que você coleta dela. Legal. O outro aspecto aqui é sobre a portabilidade de dados, Ramalho. A lei também fala um pouco sobre isso, de portabilidade, e a gente remete às companhias telefônicas, né, de portabilidade do seu telefone celular para uma operadora ou para outra, né? Não está muito claro na lei como que essa portabilidade tem que funcionar para software, né? Ou para dados pessoais. Então, a gente está entendendo que em algum momento o governo vai identificar isso de uma maneira mais clara, vai ser mais direto sobre como que essa portabilidade tem que funcionar. O que a gente entende hoje é que você precisa ter um formato que você possa realmente exportar, como a gente colocou ali, para o usuário também, né? E que possivelmente esse formato seria importado numa outra solução, caso a pessoa queira transpor o software para um terceiro. Mas não está muito claro sobre como que isso vai funcionar, se vai ter um formato padrão, se não vai. Isso ainda está em aberto. Até porque quando a gente está falando de software, fazer uma migração de software, né, ele envolve que, tipo, seus dados, ele tem que ter basicamente as mesmas tabelas de um outro software para fazer uma portabilidade. Não é só dado pessoal, né? Portabilidade de software, então envolve outras coisas. Então,
Entendi, mas ainda como o Ramalho colocou aqui, ainda falta um pouco de informação a respeito desse aspecto, mas é uma possibilidade que você já tem em mente porque ela vai existir, que é a possibilidade dele ficar portando, de o usuário fazer uma portabilidade de dados de uma base para outra. O que a gente tem que ficar atento agora é que está previsto em lei, né? Então, por enquanto, eu acredito que tendo a exportação já é meio caminho andado para uma portabilidade. Exatamente. A gente pode, igual quando a gente faz uma exportação por CSV, depois você importa, você tem que ficar marcando quais são as colunas que você vai importar. Pode existir algo parecido, mas como o Ramalho falou aqui, ainda falta informação e a portabilidade ela está bem ligada com a possibilidade de exportação de dados que a gente comentou há pouco. Exato. E aí, o nosso último aspecto técnico aqui, Ramalho, é a possibilidade do usuário, né? A gente fala aqui do direito de esquecimento. Esse também é um ponto previsto em lei, estaremos obrigados todos a implantar isso, que é o direito de esquecimento. Exatamente o que é isso? O usuário, o indivíduo, ele tem o direito, a partir da entrada da LGPD, de solicitar que a empresa apague os dados que ela guarda sobre ele. Então, a empresa não pode justificar ou fazer qualquer outro empecilho para que esse dado seja apagado. Se o usuário solicitou que os dados sobre ele sejam descartados, a empresa precisa fazer isso, né? E ela precisa prover ao indivíduo uma maneira de solicitar isso, de fazer isso ele mesmo, né? Ou seja, não está claro qual que tem que ser essa maneira, se é por telefone, se é por e-mail, se tem que ser num portal na internet, mas precisa ter uma maneira de se fazer isso e ela precisa de fato excluir os dados sobre aquele indivíduo, né? O único cuidado com relação a isso é que quando a gente está falando de dados, existem algumas legislações que exigem que as empresas guardem informações sobre pessoas, que identifiquem pessoas, né, que guardem dados pessoais por algum tempo. Quando isso ocorre, aí o entendimento atual é que a empresa não poderá apagar esses dados porque tem uma outra legislação que sobrepõe a LGPD, dizendo que aquele dado precisa ser guardado. Um exemplo disso é o Marco Civil da Internet, que diz que as informações de acesso têm que ser guardadas por pelo menos um ano nos provedores de internet. Então, se um usuário pede que se apague as informações de acesso em menos de um ano, o provedor não poderá apagar. Uma informação. Outra coisa aqui, Ramalho, quando ele fala direito de esquecimento, pelo que eu entendi, se você usa um fornecedor, se você tem uma informação que você capturou, mas ela tem acesso ou você persistiu essa informação num fornecedor, numa Amazon, enfim, você precisa garantir que essa informação foi apagada no teu software, ou na tua aplicação e também no teu fornecedor. Também. É isso, Ramalho? Esse direito ele também é aplicável a toda a cadeia, né? Assim como a responsabilidade no vazamento de dados. Então, quando você pede a exclusão do dado, você precisa excluir em todos os pontos onde esse dado trafegou. Legal, legal. A gente falou dos parceiros, né? Então, só para a gente reforçar que da mesma forma que quando você precisa informar que houve uma invasão, quando o usuário solicitar lá que você descarte as informações dele, você precisa garantir que essa informação que você persistiu num servidor terceiro, enfim, ela também precisa ser descartada de lá e não só na sua aplicação. Bom, pessoal, eu acho que a gente separou aqui alguns aspectos técnicos. O Ramalho estudou bem a fundo aqui sobre a LGPD e ele fez basicamente um apanhado aqui, né, Ramalho, que é mais latente e importante para a gente se preocupar nesse momento, ainda num contexto de software. E, enfim, são bastante tópico, bastante informação, né? Que você vai precisar se preocupar. A TecnoSpeed, como uma parceira da Software House, está entendendo e vendo como que a gente pode ajudar também as empresas com mais essa obrigação. Enfim, a gente vai buscar de alguma forma facilitar a vida das empresas de software com mais essa obrigação. Recomendamos que você esteja atento às mudanças, comece a preparar um plano de ação para adequar seu software a essas mudanças, né? E se você precisar compreender mais a fundo sobre a LGPD, nós estaremos no Tecno-Update agora em outubro, entrando um pouquinho mais em detalhes sobre o que a gente falou aqui hoje, né? Então convido você também a participar do Tecno-Update. É isso aí. A gente agradece a participação de vocês e mais uma vez, obrigado. Obrigado, pessoal. Até mais.